Sabe aquela sensação de hesitar antes de falar a sua opinião? Travar na hora de dar uma ideia diferente no trabalho ou segurar um post porque bate aquela dúvida? Será que vão pensar mal de mim? E se ninguém gostar? Já ficou parado só observando a vida acontecer, só por medo do que os outros poderiam dizer? Se isso faz sentido para você, cola comigo até o final. Hoje a gente vai destrinchar juntos os bastidores desse medo de críticas. E te prometo, você vai sair daqui com muita clareza sobre como virar esse jogo. Tem um insight surpreendente no final que pode mudar totalmente o jeito que você lida com as opiniões alheias. Pronto para se libertar de vez? Então bora começar. Vamos dar uma parada e olhar com carinho para essa sensação. O medo da crítica não é só falta de coragem, nem frescura. Não tem nada a ver com fraqueza. É humano, automático, quase que parte do nosso instinto de sobrevivência. Você já pensou mesmo de onde vem esse medo? Por que ele é tão presente em quase todo adulto? Crescendo, ouvimos elogios se acertamos, broncas se erramos e, principalmente, aprendemos que ser aceito, seja na escola, na família ou na rodinha de amigos, era garantia de segurança. A aprovação do grupo era, lá no fundo, uma questão de pertencimento. Por isso, nosso cérebro se acostumou a evitar situações de risco de rejeição, mesmo quando o perigo nem existe de verdade. E não é exagero. A psicologia mostra que nosso cérebro processa a exclusão social quase igual à dor física. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga só de pensar em ser ignorado ou criticado? Levanta a mão. No fundo, a vontade de agradar era questão de sobrevivência lá atrás. Quem era excluído da tribo não sobreviveria sozinho. Hoje, mesmo na era dos likes e seguidores, nosso corpo reage igual. Vem ansiedade, respiração acelerada, aquela vontade absurda de sumir. É evolução trabalhando no modo automático. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de tentar algo novo só pelo receio de virar alvo de julgamento? A vida adulta vira quase como se cada decisão estivesse sendo analisada por um júri invisível. Colegas, parentes, até desconhecidos da internet. E aí, o medo da crítica não é só da opinião em si, mas do que ela implica. Ser visto como incapaz, inadequado, diferente. Compare com crianças pequenas. Elas são corajosas, dançam de qualquer jeito, falam o que pensam, pintam fora da linha e não ligam se vão rir delas. Por quê? Porque nessa idade a noção de julgamento externo simplesmente ainda não existe. Só que ao longo da vida a gente vai buscando tanto agradar quem está no sensor automático de autocensura. E aí muita coisa boa fica pelo caminho. Pensa aí. Qual foi a última vez que você ficou paralisado pelo medo de errar na frente dos outros? Já sentiu que uma opinião te impediu de mostrar quem você é de verdade? Outra verdade difícil. Quanto mais a gente tenta evitar a crítica, mais forte ela fica dentro da gente. Aí nasce a autossabotagem. Você deixa de buscar aquela promoção que acha que vai dar errado, guarda ideias porque e se ninguém gostar? Vai adiando aquele projeto pessoal para nunca ter que ouvir um não. Esse ciclo é poderoso e muitas vezes invisível. Às vezes você até se engana dizendo, nem queria mesmo, mas no fundo sente um vazio por saber que poderia mais. O mais perigoso de tudo isso é quando a gente se acostuma a viver assim. A vida fica pequena, previsível, sem novidade. E pensa comigo, se aquela tua ideia diferente tivesse sido compartilhada, se aquele curso novo tivesse tido uma chance, se você tivesse se exposto, quantas portas teriam se aberto? Quais parceiros, amigos ou oportunidades teriam surgido? E aí, do que você se arrepende mais? Das críticas que ouviu ou das chances que deixou passar pelo medo delas? No final das contas, as pessoas que mais se destacam, que mais inspiram, invariavelmente são aquelas que aprenderam a conviver com críticas e não evitá-las. Elas também sentem medo, também têm inseguranças, mas decidiram que o risco de viver pequeno é maior do que o desconforto do julgamento. Talvez você esteja lembrando de situações onde deixou seu potencial guardado. E tudo bem, porque reconhecer já é o primeiro passo para virar a chave. Se você se identifica com alguma dessas cenas, comenta aqui embaixo ou reflete aí contigo. O que hoje está preso na sua vida por medo do que vão pensar? É exatamente nisso que a gente vai mexer daqui para frente. Agora que olhamos de frente para esse medo, bora destrinchar juntos como virar essa chave? Vamos da teoria para a ação? Críticas são certezas na vida, igual boleto no início do mês.
De verdade, ninguém agrada a todo mundo. Nem aquela pessoa que você admira, que já chegou lá e escapa dos olhares tortos e comentários duros. Ou seja, não tem fórmula mágica para evitar críticas, mas tem um caminho para não ser refém delas. Primeiro, aceite o inevitável. Pensa no seu artista preferido, no craque de futebol, até no seu chefe. Todos recebem críticas. Quando você entende que é natural, que não é defeito seu ser questionado, a crítica começa a perder força de te paralisar. Comece a olhar para essas situações não como um fim do mundo, mas como parte do jogo. Segundo ponto, autoconfiança é treino, não é dom. Quero propor um exercício. Pega um caderno ou bloco de notas do celular e anota toda a pequena conquista da semana. Não precisa ser nada grandioso. Um feedback do colega, um cliente agradecendo ou só terminar uma tarefa enrolada. Na hora da dúvida, revisite essa lista. Você vai se surpreender. Terceiro, use o filtro não absorvedor de crítica. Nem toda crítica merece espaço na sua cabeça. Antes de deixar qualquer comentário tomar conta, se pergunte: essa opinião faz sentido? Me ajuda mesmo ou é só para me derrubar? Se for para construir, ótimo. Pega a dica. Só se for negatividade. Passa reto. Aliás, deixa aqui no comentário aquela crítica que já ficou martelando na sua cabeça e hoje, vendo com calma, você enxerga que não fazia sentido. Divide comigo, bora normalizar esse papo. Quarto, se jogue no desconforto, um passo por vez. Ninguém vira destemido da noite pro dia. Comece devagar, tem medo de falar em público? Grava um vídeo só pra você. Vai numa reunião menor, posta aquele texto ou foto guardada faz tempo. Cada desafio desses é um treino para a sua coragem. E por fim, transforme o veneno em remédio. Por mais estranho que seja, toda crítica pode te tornar alguém melhor. Se for verdade, corrija. Se não for, agradeça mentalmente e segue o baile. E aí, bateu aquele estalo? Se alguma dessas dicas fez sentido, já clica aqui no like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E me conta, qual medo te trava a sua vida hoje? O que você gostaria de fazer se não tivesse medo da crítica dos outros? Tô te esperando aí nos comentários para trocar essa ideia. Lembra do insight que prometi no começo? Ele pode virar a chave da sua jornada. O verdadeiro segredo para não ser engolido pelo medo de crítica é enxergar cada comentário como um convite para crescer. Não é fácil, mas quando você começa a usar a crítica como fonte de energia para evoluir, inovar, até surpreender quem duvidou, sua vida ganha outro ritmo. É tipo academia, dói no começo, mas com o tempo fortalece. Já vi colegas que só cresceram porque, em vez de abaixar a cabeça, usaram a crítica como combustível para mostrar do que eram capazes. Isso, acredite, muda tudo. Parabéns por ter ficado até aqui. Você já está dando passos para deixar o medo de críticas no passado e assumir a sua história. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nesse vídeo aqui, vou te mostrar como parar de se comparar com os outros e usar a sua própria trajetória para brilhar. E lembra, não precisa da aprovação de todo mundo para ser feliz. Começa agora com o que já tem e mostra para o mundo sua melhor versão. Muito obrigado e já clica nesse vídeo aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.